Pessoal, vamos lá. Qual é a maneira tradicional de resolver um problema crônico? Tá? Então, qual é a maneira tradicional? Então, vamos dar aqui um exemplo didático de um problema de baixa produtividade de uma determinada célula. Então, suponha aí que você tenha uma célula e você está no momento necessitando melhorar a produtividade dela. Não necessariamente está baixa, mas você precisa elevar a produtividade. Qual que é basicamente a abordagem que algumas pessoas aplicam, né? Então vamos lá. O primeiro passo é medir o rendimento atual daquela célula, né? Quanto que aquela célula está rendendo, quanto que ela está entregando, qual que é o nível de produtividade. Pode ser OE ou qualquer outro tipo de indicador, até para que a gente possa, a partir do momento de entendimento da situação atual, a gente possa determinar aí uma meta de melhoria. Então, realmente, esse é o primeiro passo de qualquer um que queira melhorar aí a produtividade de uma linha de produção, de uma célula. O segundo é analisar o processo produtivo, analisar o fluxo, né? Se as peças fluem, né? Se elas fluem como a água de um rio, né? Ou se elas vão se represando em alguns lugares. Qual é a quantidade de represamento que essa água tem ao longo do processo produtivo? Esse geralmente é o segundo passo. O terceiro passo, pessoal, para quem conhece aí a teoria das restrições, na qual eu já revelei alguns conteúdos falando sobre isso, o terceiro passo é analisar qual é a restrição do sistema. Todo sistema tem uma restrição. O que é restrição? Restrição é aquela operação que tem a menor capacidade produtiva. Aquela operação em que o tempo de ciclo é maior e, portanto, é um ponto de amarração. Ela restringe a célula a produzir mais. Então, o terceiro ponto aqui é analisar o gargalo ou a restrição do sistema. Geralmente, o quarto passo qual é? Levantar quais são as paradas nessa restrição. Se a restrição é o ponto de alavancagem que nós costumamos a chamar na teoria das restrições, o que está freando essa operação? O que está parando essa operação? Então é nesse ponto que eu começo a analisar aí quais são as principais paradas, eu começo a paretar essas paradas, eu começo a verificar aquelas paradas que têm mais frequência para que eu possa tratar. E o quinto passo é eu poder reduzir essas paradas, né? Se eu reduzir o máximo possível de paradas na restrição, que é o nosso ponto de alavancagem do sistema, eu vou ter realmente uma produtividade incrível nessa célula que eu estou tentando trabalhar. Então essa é a maneira mais tradicional. Pode ser que você tenha um outro tipo de abordagem. Essa é uma abordagem basicamente usando aí os 5 passos de focalização da teoria das restrições que dão muito resultado, ok? Então geralmente são esses 5 passos aqui. Tem um segredinho que daqui a pouco eu vou contar para você, que o que fica escondido em relação a esses 5 passos e você tem que prestar bastante atenção.